Olá, eu vou gravar esse vídeo para explicar como fazer o terceiro exercício da prova, esse daqui, né? Tanto por simulação de Monte Carlo como analiticamente pelo teorema central do limite. Então, uma aproximação ao teorema central do limite. Eu vou fazer usando no R, né? Por integral numérica. Então vai ser bom porque é um exercício para você aprender a usar integral caso já não conheça. Então vamos fazer primeiro por integral pelo teorema central do limite, né? Lembrando que essa equação aqui ela é muito fácil, né? Então a representação dela é simplesmente 1 menos x sobre 2, né? Então você está vendo se o x for 2 dá 0, se o x for 0 dá 1. Então 1 menos x sobre 2. É só encontrar a equação da reta. Só vou escrever aqui para você ver o que eu estou falando. Então y é igual a 1 menos x dividido por 2. Essa é a equação. Muito bem. Então, lembrando do teorema central do limite, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a esperança, o baricentro dessa figurinha. E era simplesmente a integral de 0 até 2 de x, f de x, dx. Vamos fazer aqui no R. Então, e de x. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem. Então, e de x recebe, né? Recebe. Então, para digitar, para fazer a integral que eu acabei de falar para vocês, é só digitar o comando integral aqui no R, integrate, né? Você tem que definir que você vai colocar uma função que eu acabei de falar para vocês, né? 1 menos x sobre 2. Então, vamos lá, ó. Função. Essa função, vamos colocar que ela depende de x. Agora eu tenho que escrever a função entre chaves. Então, qual é a minha função? Cuidado, né? A função é xf de x, é integral xf de x dx. Então, é x que multiplica, vamos colocar um parênteses para não cometer erros, né? X dividido por 2. Então, x que multiplica 1 menos x sobre 2. E eu tenho que falar o campo de variação da integral. Então, ela começa no zero e vai até o limitante superior 2. É isso. Tá? Então, aqui é uma solução numérica, né? Resolvendo numericamente a integral, que é uma integral facílima, né? Mas só para você entender. Você poderia colocar aqui uma função mais complicada e assim por diante. Então vamos lá, você simplesmente aperta o Enter aqui, né? E você tem aqui a resposta, ó, é de x, só para você ver o resultado. 0,666, né? Que na verdade é o 2/3, né? Muito bem, depois que eu calculo a esperança pelo teorema central do limite, eu tenho que calcular a variância. A gente fez na sala, calculando primeiro a esperança de x2. Então a esperança de x2 aqui fica fácil, né? Você já digitou o e de x, então vou voltar ao comando. Simplesmente eu vou alterar esse número aqui, essa variável, desculpa, por x2. Então vamos lá. Pronto. Agora você está calculando e de x2. Vamos colocar aqui. Lembra que dentro dessas variáveis que estou definindo, e de x, e de x2, ela é, na verdade, uma matriz. Ela contém várias informações ali dentro, né? Então, depois você tem que tomar cuidado quando for chamá-la, né? Eu vou explicar daqui a pouco. Então, vamos calcular o e de x2 aqui. Ó, deu a mesma coisa, né? Acho que algumas pessoas até me perguntaram isso na sala, durante a prova, né? Muito bem, então eu tenho o e de x e agora eu tenho o e de x2. Se eu quero calcular a variância de x, simplesmente eu vou pegar e de x2,
vou subtrair a esperança de x ao quadrado. Eu vou fazer assim para vocês verem que vai dar erro, né? Então, é o que eu acabei de falar. Ele não consegue entender que você quer definir qual componente do E de x2, qual componente do E de x você se refere. Então, você precisa corrigir isso. Ó. Você precisa vir aqui, digitar $1, para ele saber que é o valor que está ali dentro, que é o que você quer, o valor da integral. Da mesma forma, no E de x. Agora sim, agora ele vai calcular. Então, a variância de x, 0,22. A variância que eu quero não é essa, é a variância dividido por n, devido ao teorema central do limite. O nosso n aqui são 25 algarismos. Logo, eu vou vir aqui, né, e vou calcular a variância que eu desejo. Vou chamar de variância x1 é igual a v de x dividido por 25. Ok, vamos colocar aqui v de x1. E o que eu quero, na verdade, é a raiz disso, né? Eu quero trabalhar com desvio padrão. Então, vamos colocar aqui Vx1, elevado a 0,5, que é o que eu quero. dp, então 0,0942, né? Muito bem, mas o que eu quero, na verdade, né, é calcular aproximadamente a probabilidade da média estar entre 0,2 e 0,5. Então, eu quero a probabilidade, vou padronizar a probabilidade de ser menor ou igual que 0,5 menos a probabilidade de ser menor ou igual a 0,2 e vai ser a resposta do exercício. Então, vamos fazer? Primeiro, vamos padronizar, né? Vamos padronizar o 0,5, que eu vou chamar de Z1, e vamos padronizar o 0,2, que eu vou chamar de Z2. Então, vamos lá, vamos trabalhar com o Z1 primeiro. Ele vai ser igual a 0,5 menos a média, que é o 2/3, né? Vou chamar aqui de E de x, valor, dividido pelo desvio padrão que eu acabei de calcular. Está o primeiro valor padronizado. Agora vamos padronizar o segundo. O 0,2 agora. Vamos ver esses valores? Z1, Z2. Então, os dois negativos. Esse aqui não é quase que irrelevante, né? Porque a área abaixo de menos 4,94 na tabela vai ser praticamente zero, né? Mas vamos trabalhar assim mesmo. Então, vamos calcular a probabilidade que eu desejo, né? A probabilidade que eu desejo é a área abaixo. Lá você consultou a tabela. Aqui eu vou usar direto, né, a função do R. Então, P-norm abaixo de Z1 com média. A tabela que a gente está padronizando para usar tem média 0 e desvio padrão 1. Se você não colocar, ele adota como padrão. Eu vou colocar aqui para chamar a atenção. Então, você calculou a área abaixo de Z1. Tem que subtrair agora a área abaixo de Z2. Média 0, desvio padrão 1. O prob ali é a resposta. Então, 0,038. Veja que isso é uma solução aproximada, tá? É uma solução aproximada pelo teorema central do limite. Então, não é uma solução exata, é uma solução exata. Quanto maior o n, esse 25, se eu crescer esse n, melhor vai ficar essa aproximação pelo teorema central do limite. Muito bem, vamos fazer aqui por simulação de Monte Carlo agora.
Eu preparei aqui uma macro para vocês, tá? Simulação de Monte Carlo. Diminuir um pouquinho, está muito grande, né? Acho que assim tá bom. Então veja que para você poder simular a distribuição triangular, a primeira coisa que você tem que fazer aqui no R, nós já tínhamos baixado aqui o Pragma, que é para mim poder usar alguns comandos no meu antigo programa MATLAB, né? Por exemplo, para iniciar o contador de tempo, para apagar tudo na memória, para fechar o contador de tempo. Mas você precisa baixar, você não deve ter no seu R esse pacote, né, que se chama extra distribuição. Então você vai vir aqui, né, vai vir aqui no pacote antes de tudo, né, instalar. Você vai ter que instalar essa distribuição aqui, ó, tá? Então você clica aqui em instalar. Então é a primeira coisa que você tem que fazer. Não pode esquecer que senão não vai funcionar aqui o comando gerando a triangular. Uma vez que você fez isso, você pode gerar. Vamos só ver como é que ela realmente gera. Vamos carregar esse pacote aqui, ó. Vou dar só ele por enquanto. Muito bem, vamos gerar aqui uns valores para vocês verem que realmente ele gera triangular, tá? Vou colocar aqui, ó. Deixar a marca aparecendo, né? Vamos colocar em A e vamos colocar uma boa quantidade aqui, ó, 5 mil. 50 mil. Então, olha o que esse comando está fazendo. Primeiro, você coloca o valor mínimo. Está aqui, 0. Depois, o valor máximo. 2. Depois, o valor máximo, que alguns chamam da moda, né? Qual é o ponto máximo dessa função? Então, nesse caso aqui, o ponto máximo é 2. Tá? Desculpa, né? O ponto máximo é o H. Então ele vai ser simplesmente, você vai colocar o x igual a 0, vai ser 1, né? Aqui no nosso caso. Tá? Então, o ponto máximo, na verdade, é 1. Justamente para que isso aqui seja uma função densidade. Ó. Base 2 vezes altura 1. Então, o ponto máximo é 1. Dividido por 2 dá 1. Então, vamos colocar aqui 1. Muito bem, então você acabou aqui de gerar a triangular, né? E vamos dar uma olhadinha nela, né? Vamos fazer um histograma para a gente ver a cara dessa triangular, se está tudo ok. Ó, errei! O ponto aqui, o ponto máximo, né? Deveria ser no 0, né? E não no 1, como eu coloquei equivocadamente. Vocês estão vendo? Foi bom porque aí eu já estou vendo o erro aqui. Ó. Essa não é a distribuição triangular que eu queria. A distribuição triangular que eu quero é essa. Então, na verdade, o ponto máximo ele está localizado em 0. Ele não é... Quando eu coloquei em 1, ou seja, aqui você coloca onde está localizado o ponto máximo, a moda, que na verdade é em 0. Desculpem o erro, mas foi até bom didaticamente. Vou voltar aqui, ó, e vou colocar agora em 0. Então, a terceira opção, você tem que colocar onde está o ponto máximo em x. Então, você consegue verificar se errou fazendo o que eu fiz, o histograma, né? Então, gerei... E agora vou gerar o histograma de novo. Ah, agora sim, né? Agora formou um triângulo que é similar ao que eu queria. Então, vocês viram que eu errei aqui na hora de usar a função. Tem que ler o help da função, né? Eu li muito rápido aqui e acabei me equivocando. Então, basta você colocar o primeiro valor, que é o mínimo,
o segundo valor, que é o máximo, e o terceiro valor é onde está localizado aqui o ponto de máximo, a moda, que nesse caso é o zero. Ok? Muito bem, então aprendemos aqui a triangular, inclusive com um errinho, né? E agora vamos fazer a simulação que desejamos. Então vejam que o exercício fala o seguinte: eu quero calcular aproximadamente a probabilidade da média estar entre ponto 2 e ponto 5. O que eu vou fazer então? Vou gerar 25 algarismos, calcular a média, registrar. Vou fazer isso de novo, vou fazer isso um milhão de vezes. E depois vou procurar quantas das médias ficam entre ponto 2 e ponto 5. Ou seja, eu vou calcular a proporção que vai representar a probabilidade que eu desejo. Então, vou voltar aqui para a nossa macro. Então, aqui eu estou avisando, né, que o tamanho da amostra é 25. Eu vou fazer aqui 5 milhões, né? Quanto mais, melhor. Vou guardar numa coluna que vai ter 5 milhões de linhas. Por enquanto ela está toda preenchida com zeros e tem uma coluna. Tá? Então ela tem 5 milhões de linhas, uma coluna e toda preenchida de zero inicialmente. E vou fazer o loop que eu falei para vocês. Ó. Eu vou tirar uma amostra da distribuição triangular, vou calcular a média e colocar na 10ª linha do vetor saída. No final ele vai ter 5 milhões de componentes, 5 milhões de linhas. E no final eu vou calcular desse vetor saída quantos são menores que 5 e maiores do que 0,2, e isso vai me dar uma resposta aproximada da probabilidade. Talvez até melhor, né, do que do teorema central do limite, que também é uma aproximação. Bem, então olha o que a gente está fazendo aqui. Ó, for, né? Aqui eu estou gerando a distribuição triangular. Mínimo, máximo, e aonde está localizado o valor máximo, a moda. Então, no zero. Calculo a média e guardo na 10ª linha da saída. Tá? Então, veja que a distribuição é triangular e no final ela vai ficar com aspecto normal pelo teorema central do limite. Vamos rodar isso? Aqui vai demorar um pouquinho, aí eu faço uma pausa aqui. Então vamos rodar, né? Bem, no meu micro, que é um pouco velho, né, demorou 45 segundos. Olha, depois vocês verifiquem no de vocês, né? Acho que esse daqui é consideravelmente velho, né? Eu acho que 2017, né? Bem, então deu um resultado aproximado. Lembra que antes tinha dado 0,038, então esse resultado aqui talvez esteja até mais alinhado. Quanto mais você aumentar o tamanho da amostra, mais próximo vai ficar o resultado do teorema central do limite e o resultado da simulação de Monte Carlo. Se existisse uma solução analítica fechada, melhor ainda para a comparação. Né? Então vejam só que, como curiosidade, né, o teorema central do limite espera que essa vetor saída agora tenha um aspecto normal, e não mais triangular. Vamos ver se é verdade. Ó. Este saída. Então vocês estão vendo que realmente o teorema central do limite ficou bem normalzinho, né? Ok? Então você está apto, né, a realizar o exercício da prova, né, tanto por integral numérica aqui no R, que a gente acabou de fazer, como também por teorema central do limite aqui. Eu podia programar tudo, né? Podia já, se você rodar aqui, obviamente eu programei aqui, né? Mas você poderia programar inclusive a solução lá por integral numérica, já sairia para você. Isso é bom porque você passa agora a ter uma ferramenta, que é o software, o R, né, que você pode resolver integrais numéricas. Vejam que você pode resolver integrais numéricas no R, não apenas univariada, como a gente viu aqui. Elas podem ser resolvidas de forma multivariadas. Obviamente, quanto mais parâmetros, mais lento vai ficar essa integral numérica, né? Mas integral dupla e triplas, por exemplo, seriam tranquilo aqui.
vocês consultem um help, né? É super tranquilo. Ou o Google, né? Sempre vai cair no fórum que já fez para você. Ok? Então era isso. Um abraço. Tchau.